vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar. Vamos lá, gente, vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Feche seus olhos e acho que tem que se exaltar de dentro de nós gratidão a Deus, não é verdade? Uma das melhores formas de entrar no ambiente de oração é a adoração. A adoração, ela é a que conecta, né? Então, eu gostaria de te convidar nessa manhã a você entrar nesse ambiente de adoração. Você pode fazer isso? Comece a adorar o teu Deus, comece a adorar o Senhor, comece a agradecer a Ele pela sua semana, comece a agradecer a Ele pelos livramentos, comece a agradecer a Ele pela fidelidade dEle sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus parentes, sobre a sua casa, sobre o seu emprego. Seja grato a Ele nessa manhã, você pode? Isso. Isso. Em nome de Jesus. 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 Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por nossa semana, por uma semana tão bendita, abençoada, cheia do teu favor, cheia da tua bondade, cheia da sua misericórdia, cheia do seu favor, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela família que nós temos, nós somos gratos a Ti pela casa que nós temos, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde que nós temos, nós somos gratos a Ti pela roupa que vestimos, nós somos gratos a Ti pelo prato de comida que nós temos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa despensa que tem comida, tem feijão, tem arroz. Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelos nossos filhos que estão com saúde. Obrigado pela vida do nosso cônjuge. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelo nosso irmão que está aí do nosso lado. Senhor, obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Nós só temos que te agradecer nessa manhã. Nada te pedir, mas te agradecer, Pai, pela tua grande fidelidade e pelo seu amor leal. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Amém? Vamos lá, gente. Pode sentar. Vamos passar aqui. Irmãos, vamos falar um pouquinho. Nós já começamos a falar sobre oração. E eu gostaria de falar aqui alguns tipos de oração que trata Deus como centro das nossas orações. Bom, vamos lá. Aqui na frente. Deus como centro das nossas orações. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a oração, ela não é somente algo repetitivo. Entende? Oração não é somente algo repetitivo, que você vai para lá, eu vou orar, vou Walking Dead, vai indo lá morrendo, como se tivesse que cumprir uma obrigação. A oração é chata. A oração é chata porque a gente não entende os princípios. E a gente engessa. E aí o ambiente, qualquer ambiente, fica chato quando ele é engessado. Então, existe um tipo de oração que se entende, e eu quero desconstruir um pouquinho isso também hoje. Entende-se que oração é só pedir. Pede, 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 pede. Eu vou para o ambiente de oração para pede, 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 pede. Pede, 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 pede. E pede, 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 pede. Só que oração não é só isso. Oração é amplo. Oração é muito mais do que somente pede, pede, pede. Então, gostaria de falar aqui Deus como centro de nossas orações. E nesse ambiente onde Deus é o centro das nossas orações, nesse ambiente a gente não vai para o pede, pede. Nesse ambiente a gente entra em ações de graça. Abra sua Bíblia em Salmos 9:1, por favor. Quem abrir aí já pode ler. Salmos 9:1. 1 e 2, né? Versículo 1 e 2.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Você entende que o salmista está falando, em nenhum momento que ele está declarando esse salmo, você está vendo ele pedindo alguma coisa? Em nenhum momento, nesses dois versículos, o salmista implorando, pedindo, clamando por uma necessidade. Ele tinha necessidade? Vocês acham que ele tinha necessidade? Tinha. Quem não tem necessidade, irmão? Quem não tem luta, quem não tem dificuldade? Mas você pode experimentar, eu te garanto, dever de casa, faça isso. Gere um ambiente de oração em que você vai adorar o Senhor e não pedir. Vê se você não vai ser tentado a pedir alguma coisa. A nossa alma aprendeu que a oração é somente pede, pede. Então é difícil andar nesse ambiente, nessa realidade. E a oração também é ações de graças, adorar a Deus por aquilo que Ele é, reconhecer que Ele é soberano, adorar a beleza da sua santidade, adorar o Senhor pelos seus feitos, já que a gente acabou de fazer, agradecer a Deus pela semana, agradecer a Deus pelo filho que você tem, agradecer a Deus pela casa, seja de aluguel, seja própria, que você tem, agradecer a Deus porque você botou o pé na cama e levantou sem a ajuda de uma muleta, sem a ajuda de uma cadeira de roda, agradecer a Deus, porque você pode respirar sem ter uma bomba ligada no hospital, ajudando você a respirar, agradecer, sabe? Mas parece que não, depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Achou um rará, intercessão demoníaca, reclamação o tempo todo, sabe? Mas vamos lá. Oração de louvor é fonte de alegria e arma contra o inimigo. Irmãos, ontem a gente experimentou um pouquinho disso. Fui convidado para um ambiente de adoração. 12 horas de adoração. Falei com a Thay, falei com o Daniel, com a Kelly. E fomos para lá. Irmãos, a gente reclama do nosso ambiente de adoração. Calor. Metade da nossa igreja. O sol, meu irmão, guerra. Mas o ambiente não é sobre o som, sobre a telha quente, mas é sobre a presença. Então o ambiente de adoração transforma, tu tá pingando, mas a adoração tá fluindo, sabe? E adoração é isso, oração de louvor é fonte de alegria. Você chega cheio de dor, você chega, tô cansado, não dormi bem, problema. Mas no momento que você entra numa oração de louvor, aquilo te renova, você enche cheio da presença, você sai de lá alegre, a dor passa, a tristeza vai embora, o teu boleto ainda tá atrasado, mas você tá feliz, você tá alegre. Por quê? Porque o que sai de você é louvor ao Deus a quem você serve. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Pode ter certeza. Pessoas que vivem murmurando, pessoas murmuradoras, são pessoas cansadas. São pessoas que muitas das vezes são vítimas até de enfermidades. Porque o que produz da sua boca é o que está aqui dentro. Podre. Reclamação, murmuração. E isso vai para fora, isso externa por todo o corpo. E isso acaba fazendo com que o quê? A pessoa viva numa atmosfera não de glória, não de alegria, mas numa atmosfera de tristeza. E aí vai acarretando uma série de coisas, uma coisa vai ligando a outra. Tá bem? E para isso também, nós também precisamos entender que nós também precisamos orar por nós, pela gente. A gente precisa orar pela gente. E nisso, muitos intercessores pecam nisso. Por quê? O que é um intercessor? A gente acabou de falar na semana passada. O intercessor é a pessoa que ora, não só por ela. Quem estava aqui semana passada sabe. Bem, o intercessor não ora somente por ela, mas ela é uma ponte entre a pessoa e Deus. Entende? O intercessor ele tem esse princípio, ele não ora somente por ele. O intercessor é aquele que ora pela cidade. O intercessor é aquele que ora pelo bairro.
O intercessor é aquele que ora pela nação. O intercessor é aquele que está voltado em orar pela causa do outro. O intercessor é aquele que se coloca como um mediador. Entende? Então, mas nós também precisamos interceder por nós mesmos. Existem momentos que a gente vai adorar o Senhor e somente isso, e isso basta. E eu não vou para Deus para pedir nada, mas nesse momento, aí sim. Aí nós mesmos como centro de nossas orações. Oração de petição, Marcos 11, 24. Alguém aí, por gentileza. Não, até gostei, vai lá. E assim sucederá. Você entende? Uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando a gente vai para o ambiente de oração, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Uma coisa que eu estava aqui viajando, cheguei aqui bem cedo hoje, e eu fiquei pensando. Os discípulos perguntaram assim para Jesus: ensina-nos a orar. Eu fiquei pensando nisso. Por que ensina-nos a orar? Será que o judeu não sabia orar? Sabia. A prática da vida de Israel estava envolvida a oração. Diferente da nossa prática aqui ocidental, né? Podemos dizer assim. Mas em Israel é comum a vida de oração. Tanto que Pedro, ele encontra o paralítico na porta do templo, ele estava onde? Indo para o templo fazendo o quê? Orar. Então isso era comum entre eles, a prática da oração. E eu fiquei pensando por que os discípulos perguntam a ele como orar. E o Espírito falou comigo nessa manhã. Que uma coisa, eles sabiam orar a Deus, mas eles precisavam aprender a orar ao Pai. Amém? Amém. Eles tinham a revelação do Deus de Israel. Eles tinham a revelação das histórias que os seus pais, avós, enfim, contavam para eles. Eles tinham a revelação que quando eles chegavam na igreja, Ruios, e subiam aqui para cima, e os professores, os pastores de criança, ministravam às crianças aqui falando sobre o Deus de Abraão. Eles aprenderam dentro de casa, aprenderam. Mas eles agora estão diante de Jesus. E eles precisam aprender a orar. Não a Deus, mas ao Pai. E o que o José acabou de falar, nós vamos para esse ambiente, sabendo que quem está diante de você não é somente o seu Deus, é o seu Pai. E se você crer, você vai receber. Porque se você crer, você crê que você está diante do seu Pai, você vai receber. Amém? Amém? Então vai para diante da presença, confiante, sabendo quem você é e sabendo quem é o seu Pai. Oração de consagração exige espera e disposição para conhecer a vontade de Deus. Irmão, é aí que está a guerra. Aí é que está o problema. Oração de consagração exige espera e disposição para conhecer a vontade de Deus. Irmão, esperar. No mundo que nós vivemos, cheio de gente ansiosa, cheio de gente tremendo o olho, balançando a perna porque não consegue ficar parado. É difícil. Ele tá balançando a perna. E eu nem vi, hein? Eu nem vi. O espírito na minha. Meu Deus. É forte. Existe espera. E a espera realmente é complicada, irmão. No mundo, eu estou falando hoje do mundo ansioso que a gente vive. Tudo é para ontem. Tudo tem que acontecer muito rápido. Tudo tem que acontecer muito acelerado. Tudo tem que ser muito dinâmico. Hoje a gente
fica estressado que tem que esperar o Uber 4 minutos. Antigamente nem Uber tinha. Tu tinha que ir pro ponto, fazer sinal, esperar a van ou um ônibus. E eu, que sou um pouco mais pra lá, quando eu era mais novinho, só tinha ônibus e táxi. Nem van tinha. Van, as combis que começaram a surgir as combis piratas, foi em 96, 94, 96. Mas antes disso não tinha isso não. Era ônibus, táxi ou sofrimento trem, vulgo trem. Hoje você tem Uber 99, você tem tantas outras coisas e ainda assim a gente não tem paciência. Então, exigir espera e exige disposição para conhecer. Imagina, gente, imagina viagem comigo. Você está orando por algo. Você está esperando. Você está esperando uma paz, porque é aquilo que teu coração deseja. Só que, além da espera, existe a disposição para conhecer a vontade de Deus. E aí imagina, você está esperando tanto aquilo, e a vontade de Deus se torna completamente diferente daquilo que você imaginou. Entende? Então, mas isso existe, tanto a espera quanto conhecer a vontade de Deus. Porque é isso que vai garantir o sucesso daquilo que você está orando. Ou, de repente, Deus, você vai orar por algo, você vai esperar, e Deus vai falar, não é o tempo, é mais para frente. Ou se prepare, faça isso. O sucesso da vida de um intercessor é o quanto ele está disponível a permanecer ouvindo até o ponto final da frase. Não até a vírgula. Porque a gente pensa que a vírgula é o ponto final. E a vírgula não é o ponto final. Deus vai continuar falando. E a gente precisa seguir a frase até o ponto final. Amém? Oração de entrega. Filipenses 4:6. Quero ver agora se tem algum aí bravo aqui. Gostei de ver essa turma, mano. Que isso? Nem demora muito, já vê o versículo. Então, oração de entrega é descansar nele. Descansar é entender que Deus tem o governo e o controle sobre todas as coisas. Então, realmente não é fácil algumas coisas. Falar, eu posso falar um monte de coisa. Mas cada um sabe o que vivencia. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Cada um sabe da sua circunstância, da sua necessidade. Pitar, qualquer um pode dar. Amém? Mas oração de entrega é descansar nele. Descansar nele é o seguinte. Uma vez eu vi a Valnice Milhões falando, eu gosto muito dela e a gente também gosta, né? Ela fala muito sobre oração. E uma das coisas que ela falou nesse dia é que oração de entregar a Deus, não é entregar e no final da oração, quando o culto acabar, você pega da mão de Deus e leva para casa de volta. Não é isso. Oração de entrega no ambiente da oração, você entrega ao Senhor aquilo que tanto você deseja e confia nele, sabendo que ele é fiel, sabendo que ele pode resolver todas as circunstâncias, sabendo que ele pode, que ele tem o governo e ele vai fazer o melhor para você. Então, oração de entrega é você entregar a Deus e não pegá-lo de volta. É igual problema. Senhor, entrego esse problema nas tuas mãos. E acaba o culto, a gente faz o quê? Dá o braço pro problema, vamos embora que amanhã eu tenho que trabalhar. Não, oração de entrega, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Confio. Amém? E agora nós temos outros como centro da nossa oração. Aqui pleiteamos a causa do outro, agimos como verdadeiros sacerdotes. Amém? Abra em Êxodo 32, do 7, versículo 7 ao 14, nós vamos ler. Êxodo 32.
Isso, positivo. Então, o Senhor disse a Moisés: desça, porque eu sou o povo. E você retirou. Então, o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque eu sou o povo que você retirou do Egito corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que eu ordenei e fizeram isso em forma de dizer. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o seu povo, que tiraste do Egito com grande poder e com a sua forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, e será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo. Amém. Amém. Então você vê Moisés ele tendo a postura de um intercessor. O povo está dando trabalho para Moisés. Um ângulo de cabeça absurdo. Deus faz uma proposta para o homem. Moisés, faz o seguinte, vamos fechar a aula. Eu mato todo mundo. Acabo com Israel. E a partir de você, eu vou construir uma nova nação. Irmão, pensa. Um homem idoso. Mais de 80 anos por aí. Moisés, mais de 80 anos, por aí. Não tinha necessidade de estar passando por aquilo. Se a gente hoje reclama de algumas coisas, imagina Moisés, um monte de gente, não sei quantas mil pessoas no deserto, enchendo a paciência dele, quero água, quero carne, quero água, quero carne. Deus faz uma proposta irrecusável, irmãos. Deus faz uma proposta irrecusável, mas vou aliviar do sofrimento. Vou acabar com todo mundo e a partir de você vou fazer uma nova descendência. Moisés entra na presença e fala assim, não, Senhor, o que vão falar do Senhor? O que vão dizer os outros povos que o Senhor tirou do Egito e conduziu ao deserto para matá-los? Que o Senhor e Moisés começa a entrar em um ambiente de intercessão por um povo que estava atribulando. Então, intercessão, isso aponta que não é somente por aqueles que merecem. Intercessão não está ligado simplesmente, eu intercedo pelo meu amigo. Eu intercedo até mesmo pelos aqueles que me atribulam. Entende? O ambiente de intercessão é imparcial. Independente do grau de amizade, independente do grau de coleguismo, independente do grau do que seja de parentesco. O ambiente de intercessão ele não vai favorecer só Josué, porque ele fala a partir de você. Então significa que Josué e Caleb também iam rodar. Olha só, o pacote, ele ia no pacote. Então ele não está intercedendo só por Josué e Caleb. Senhor, então vamos fazer o seguinte, poupa Josué e Caleb, o resto mata. Ele não fez isso. Senhor, o que vão dizer de você? Senhor, não faça isso. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu. Olha que doideira. Isso é na sua cabeça? É como se Deus aceitasse Jesus e ficou bonzinho. Amenizou a ira, ficou de boa. E aí Moisés não é bobo nem nada, Daniel. Aproveita e seja. Diz assim, Senhor, revela-me a tua glória. Revela-me a tua face. Olha que ambiente perfeito. Você saiu do ambiente de intercessão, de misericórdia, cheio de amor, e Deus quebrantado, ele aproveita o coração de Deus ali e fala, Senhor, revela-me a tua face, é agora. Ele aproveitou o momento. E Deus fala assim com ele, não vou revelar a minha face, vou te colocar na fenda da rocha. Fica quietinho. Vou colocar você na fenda da rocha. Quando eu passar, você vai me ver. Um ambiente perfeito de adoração, de intercessão, encerra com adoração.
Ele sai de lá, o povo de Israel nem sabia que ia morrer. O povo de Israel não sabia, mas só quem sabia era o intercessor do Senhor. O intercessor Moisés sabia, e o Deus de Israel também sabia. E ele aproveita e não sai desse ambiente simplesmente livrando o povo, mas ele sai desse ambiente de intercessão com uma experiência com a glória de Deus, que muda o ambiente, que transformou a vida dele. Não, isso é poderoso. Então não deixe de estar em um ambiente de intercessão pela vida de pessoas, por uma cidade, por uma nação, porque nesse ambiente você também é transformado. Nesse ambiente você sai de lá carregando a glória do Senhor. É nesse ambiente que os nossos rostos, nosso rosto brilha. É nesse ambiente que o monte fumega. É nesse ambiente... Ah, não vou nem me empolgar, não. Vamos lá. Algo aí que o Senhor trouxe no meu coração faz todo sentido esse relato que você falou aí. Porque quando Arão e Aritão falam a volta de Moisés, Também. aí Moisés entra em intercessão pela irmã. Mas só que aí precisa entender também, parece que a gente vai interceder, né? Mas as pessoas também precisam reconhecer o que estão fazendo para que aquilo haja. E aí o Senhor ordenou, né? Recebeu a oração, falou, tá tudo certo, Moisés, mas a Miriam vai precisar ter os 7 dias dela lá na caverna. E eu creio que aqueles 7 dias seria para que ela se arrependesse realmente e trouxesse entendimento, né? Diante de quem ela estava, né? Do pai. E também eu posso interceder pela pessoa, e se a pessoa não resolver ter a sua mudança, eu posso interceder, morrer interceder, a pessoa vai continuar fazendo problema. Precisa de uma ação nossa também, para que o governo do Senhor venha e nos transforme, né? Uma das coisas é interessantíssimo, ó, que Miriam, né, se rebela contra Moisés, ali faz a panelinha dela com Arão, e o Senhor vem para julgar a situação. Não é qualquer pessoa. Moisés era um cara que Deus deu uma missão. Foi o cara que ele viu a sarça queimando. O cara que esse cara, Moisés. E acontece aquela situação mesmo. Aquela situação torna Miriam e Arão ficam numa situação entre a morte. Eles estão diante da morte. Miriam talvez ficaria leprosa para sempre. O que fez a diferença ali foi a intercessão de Moisés. Se não é Moisés, já era para Miriam. De repente, até Arão, porque Deus não poderia levantar um sumo sacerdote. Tranquilo. Deus não estaria preso a Arão, não, gente. Então isso acontece. A intercessão, mas aí precisa haver um posicionamento. Precisa realmente. Você acreditar que você metia de intercessão, de adoração, e ontem foi uma experiência inexplicável. Engraçado que depois chegou o outro ministério, né? E aí foi o bolso mesmo, né, com a gente, para as meninas ficar dançando. E eu falei assim, caraca, nada a ver. E quando a gente estava falando, quão glorioso foi, veio a palavra de Lucas 9:48. Assim, porque aquele que for menor entre todos vocês, este é que é a grande. E aí o Senhor falava comigo, aqueles que colocam em menor lugar, que é o lugar do intercessor, que eles colocam abaixo de todos, né? Porque ele toma a culpa, assim como Jesus tomou a culpa por nós, e ele experimenta a maior glória possível. Não é o povo que foi absolvido de uma morte, não é somente a Miriam foi absolvida de uma doença, mas Moisés experimentou mais do que qualquer outro, porque ele se colocou no menor lugar. E aí essa passagem de Lucas, eu acho que representa muito isso, né? Aquele que se coloca em menor lugar é o maior, experimenta de uma graça, ele vê coisas que ninguém viu. O ministério de intercessão, gente, quando a gente fala de intercessão na igreja, é um ministério que ele não tem muita visibilidade. Porque é um ministério, não estou aqui inferiorizando o intercessor, né? No ministério que eu sou intercessor. Sou intercessor. E uma das coisas que é interessante, eu fui bem no ambiente de adoração, e até aquele dia do convite eu não sabia o que pregar.
quando eu cheguei lá na igreja desse irmão, e eu vi uma parede escrito identidade. O Espírito falou, você é intercessor. Essa é a minha identidade. Esse é o meu chamado. Interceder é o meu chamado. Eu tenho prazer nisso. Eu não ligo para pregar, não, cara. Sinceramente, não ligo para pregar, não. Tanto faz, se eu ficar um mês sem pregar, 2 meses. Eu amo o ambiente da presença. É isso que eu amo. Então, para mim, o que é tortura não é me deixar 2 meses sem pregar, é não desfrutar do ambiente da presença. O ambiente do intercessor é um ambiente que você não vai ver no YouTube famosos, muito intercessor famoso. Conhece algum? Que não tenha um título, que seja pastor, profeta, alguma coisa desse tipo. Não vai ver. Mas é um ambiente tão glorioso em que Deus ele quer manifestar através de pessoas. Imagina você ser um instrumento de Deus de salvação para a vida de outras pessoas. E às vezes você vai ser no anonimato. É no anonimato que o intercessor trabalha. É no anonimato, é nos lugares, sabe? É diferente. Eu ouvi o relato de um homem de Deus falando, não sei qual pregador aí, internacional, lá dos Estados Unidos. E toda vez que eles chegavam na cidade, antes chegava o seu grupo de intercessão, os intercessores. Chegava uma semana antes. E eles iam para o hotel, próximo ao lugar do evento. E eles se trancavam num quarto do hotel e intercediam de maneira contínua até a chegada daquele que iria, do evangelista. E quando o evangelista chegava, e no dia da cruzada evangelística, milagres, glória, poder, manifestações acontecendo, porque o holofote é o evangelista. Querendo ou não, é. Mas tudo isso foi construído em um ambiente de intercessão. Ninguém sabe o nome dos intercessores, mas todos vão saber quem é o evangelista que se move. Entende? Mas o trabalho do intercessor é esse, agente secreto. Ninguém sabe. Seria muito óbvio você saber o nome da profissão do agente secreto. Então ele deixaria de ser secreto. O intercessor é esse, é o agente secreto do reino. É o cara que trabalha, ninguém sabe o nome, mas que está movimentando os céus de uma cidade. É o cara que trabalha, que intercede, e quando vai ver, vai gerando transformação na terra. Entende como é importante o trabalho do intercessor? Então você precisa compreender isso. A oração modelo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é aplicável em toda e qualquer circunstância. Mantenha o foco em Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus 6. Por favor. 6:9. Mateus 6, versículo 9. Vou ler. Tá bom? É o inimigo. Está tentando te envergonhar, meu amigo. Ainda foi vencido em nome de Jesus. Não tem uma música que fala do inimigo tenta te envergonhar? Não vai ser crente alegre. Vamos lá. Mateus 6:9 diz assim. Acharam? Nem perguntei se acharam. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá. Isso, perdoa as nossas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. É isso. Irmãos, então vamos lá. Na oração modelo que Jesus ensina, não é simplesmente para ser algo repetitivo. Entende? Porque senão Jesus estaria ficando meio doido. Porque olha só, no versículo 7, no versículo 8 diz assim, ó. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam, por muito falar, serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe que necessitais antes de o pedir.
Parece doideira. Jesus está ensinando uma oração, mas nos versículos anteriores ele está dizendo que não é para você fazer como os outros fazem, ser repetitivo. Então, qual é o sentido de Jesus ensinar isso aqui, se não é para ser repetitivo? Entende? O que Jesus está deixando é um modelo de como orar. Portanto, orareis assim. Lembra que eu falei que os judeus, eles sabiam sim orar. Eles sabiam orar a Deus. O que eles não conheciam ainda era o Pai. Eles precisavam aprender a orar ao Pai. Então, Jesus está ensinando, a primeira coisa que Jesus está ensinando para eles, não é dizendo assim, Deus nosso, ele está dizendo Pai nosso. É uma nova mentalidade. Eles estão acostumados a orar o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles estão acostumados a fazer a oração de chamar Israel, Deuteronômio capítulo 6. Eles estão acostumados com isso. Mas agora estão se deparando com uma nova realidade. Agora é a realidade do reino. E Jesus está ensinando. Agora não é a Deus, agora vai ser o Pai. Então ele diz assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O modelo sempre vai ser o céu, porque é santificado o nome do Senhor, do seu Pai, que está no céu. O modelo que vai se manifestar na terra é o modelo do céu. Então está ensinando os discípulos agora, não orar o Deus de Abraão, mas também orar o seu Pai e olhar agora para o céu. Amém? Não olhar mais para os sacrifícios, não olhar mais para os sacrifícios de animais, mas olhar ao seu Pai que está no céu e que breve, pouco tempo, nos buscará. Nos com ele face a face. Ansei por esse dia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão de amanhã, não é o pão de daqui a um ano, é o pão nosso de cada dia, diário, que nos dá hoje. Existe sempre uma porção fresca de Deus para a nossa vida diariamente. Diariamente existe uma porção fresca. Não precisa guardar um maná. Entende o que eu estou querendo dizer? Não precisa guardar. A mentalidade de escassez nos ensinou a viver sempre guardando. E guardar é, às vezes, guardar para estragar. Quem é que guardou coisa que falou assim, depois eu como e teve que jogar fora? Tem que guardar. Não, depois eu como. Ó, eu vou contar uma aqui também. A Cássia é maromba. A Cássia é totalmente fitness, não bebe refrigerante, não come certas coisas, mas também está no resultado, né? Ela é aquilo que ela come, né? Eu sou aquilo que eu como. Não, é só mentira. Ela assim, um exemplo para mim de alimentação. Porque eu mas faz um monte de batata doce espalhada tudo quanto é cano da geladeira. E às vezes tem que jogar fora. Por quê? Guarda. Mas em Deus existe sempre algo fresco e novo. É o pão nosso. Busque todos os dias. Quando você entrar no ambiente de oração, uma nova revelação de quem Jesus é. Existe, mas Anderson, olha, ontem foi glorioso. Ontem a gente experimentou o glorioso, mas hoje vai ser muito melhor. Porque existe um pão diferente. Existe um pão, sabe? Cara, agora a gente não pode. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A nossa dívida, nesse ambiente, está falando exclusivamente não só de dinheiro, mas está falando de perdão. Não está falando só de dinheiro aqui. A gente pensa logo em dívidas, fala dinheiro, mas é de perdão. Existe perdão que nós somos muito bons em receber, mas muito ruim em dar. E liberar perdão é difícil. Não estou falando que é fácil. E para isso a gente precisa até mesmo de Jesus. Porque dependendo
uma esbarrada no meio da rua, alguém te pede perdão. Agora, uma dor que fere a tua alma. Não é fácil de liberar perdão. Ah, você tem que liberar perdão, você tem que liberar perdão, mas vamos ser sinceros. Cada um sabe a sua medida. O que é fácil para mim, talvez não seja fácil para Yasmin, não seja fácil para o Léo. Então, cada um tem sua medida, não posso padronizar nada. Agora, todos nós precisamos perdoar. Para quê? Para que também nós sejamos perdoados. Existe um caminho que nós vamos precisar trilhar, irmãos, e vai ser doloroso, sim, mas nós vamos precisar trilhar ele. Amém? Então, ele vai ensinando isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí entra a intercessão, porque não é deixe cair em tentação, mas não nos deixe cair em tentação. Livra-me não, é livra-nos do mal. Entende? Como Jesus está nos ensinando a como orar, a como se tornar intercessores que não vão se olhar só para si, mas vão olhar pelo coletivo. Então não é livra-me. Dane-se o resto. Livra-nos. Amém? Não me deixe cair, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino. O reino não é meu, o reino é teu. O poder é teu, a glória é tua. Tudo que faço, se o Espírito Santo sair de mim, eu não presto para nada. Tudo que flui precisa fluir a partir do Espírito. Amém? Nada que me mova. Irmãos, uma vez eu contei aqui, daqui a pouco a gente vai descer para tomar café. Beleza? Eu contei aqui, semana passada, que Deus me deu uma direção louca. Lá na Carioca, lembra? Que eu tinha que sair correndo na Carioca. Então, eu saí correndo na Carioca e o policial olhou pra minha cara assim, eu... Ele olhou pra mim assim, deve ter pensado. Não, vem não, vai tomar. E eu te pergunto, Deus falou para mim, no sentido daquilo, até hoje eu não sei. Sabe por quê? Porque o poder, a glória é dele. Deus não me deve satisfação. Ele é Deus. Nem tudo que Deus vai fazer, Ele tem que te explicar. Amém. O que a gente precisa é obedecer. A gente quer explicação para tudo, como se Deus devesse a mim. Explicação. O mero mortal. Prova-me. Segundo a tua palavra, que isso é de Deus. Irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não precisou ter que provar nada para Isaías, para mandar ele andar 3 anos nu em Israel. Teve. Isaías só teve que obedecer. Oséias casa com uma prostituta. A gente falou aí. O cara doido lá no YouTube. Oséias casa com uma prostituta. Mas aonde Oséias está caçando, dizendo, Senhor, prova-me. Me explica por isso. Porque senão eu não vou fazer. Ele casa, não faz. Porque ele é servo. E servo, ele precisa entender que ele tem um Senhor. Que ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor dele quer. Esse é o trabalho da oração, esse é o trabalho do intercessor. Nem tudo tem que fazer sentido. O que nós precisamos fazer é obedecer a voz do Senhor e ponto. Ele não tem que me dar explicação porque eu tenho que correr. Se ele falou com aquilo comigo, porque ele sabe que eu sou meio doido e vou correr. Agora, a explicação de repente vai vir daqui a alguns anos, não sei. Eu posso morrer, é maratona, correndo no espírito. Vamos lá, para a gente encerrar. O amor do Pai, podemos chamá-lo de Pai, a gente falou isso. Lembra da oração do Pai Nosso? O amor do Pai, podemos chamá-lo de Pai por causa do sangue de Jesus. Gente, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Para a gente pode se tornar corriqueiro, mas na cabeça daqueles homens que sempre viram Yahvé, Adonai, e agora entender que ele é um pai, cara, é isolador demais. A presença de Deus.
Através dos louvores vem a presença de Deus. Outra, também está encaixada aí. Prioridade de Deus. Venha o teu reino. É onde ele é a prioridade. É onde o reino se move e eu me movo. Não é eu que tento manipular o reino, é o reino que me conduz. Provisão de Deus. Jesus atende às nossas necessidades. O pão nosso, lembra? O pão nosso de cada dia. Provisão de Deus. Perdão de Deus. Perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Perdoamos as pessoas e também somos perdoados. Mas o perdão maior vem de Cristo, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Amém. Poder de Satanás. Poder sobre Satanás. Poder sobre Satanás. Pensando o quê? Eu tento me envergonhar. Mas não consegue. Poder sobre o inimigo. Não nos deixe cair em tentação. Parceria divina. Compartilhamos o seu reino. Irmãos, imagina você saber que você é alguém que compartilha do reino de Deus aqui na terra. Você andar na nuvem de glória 24 horas por dia. É possível. Não é para os espirituais, não é para os santarrões, é para todos aqueles que são filhos. Você tem direito, você pode, você consegue. É possível. Amém? Então você pode descer, ir lá tomar seu café, beber sua água no banheiro, tá bom? Volta com tudo que vai ter mais. Agora não vai engrossar.